Olá, bom dia, paz do Senhor. Como te vas? Bem, como o Senhor é maravilhoso. Tem algo no meu coração aqui que está fervendo. E quando eu fui olhar o devocional de hoje, de encontro à palavra, de encontro ao devocional. Então vamos lá? Como se chama o nosso devocional de hoje? Realidades invisíveis. E que muitas vezes precisamos estar atentos. Então, eu quero que você vá comigo no texto bíblico em 2 Reis 6, do versículo 8 até o 17. Eu quero que você compreenda o que o Senhor quer dizer para você nesta manhã. E hoje, dia 21, estamos aí na penúltima semana de julho. Vamos lá? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Cuidado! Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: ei, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ou seja, quem somos nós? Esse profeta poderoso, ele tem ali um particular com Deus de Israel. Quem somos nós? É melhor que o Senhor o escute. Nós estaremos aqui somente orando por vocês. Isso sou eu parafraseando, ok? Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram na cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenham medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Como assim, profeta Eliseu? E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Israel, de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. O que eu entendo dentro desta passagem? O que muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos. Eu quero aqui dar um primeiro tópico sobre esse devocional. Stephen Cass, editor da revista Discover, decidiu investigar algumas coisas invisíveis que fazem parte do seu cotidiano. Enquanto caminhava em direção ao seu escritório, pensou: se as ondas de rádio fossem visíveis, o topo do Empire State Building, com seu conjunto de antenas de rádio e TV, estaria aceso como um calendoscópio, iluminando toda a cidade. Ele percebeu que estava cercado por um campo eletromagnético invisível de sinais de rádio e TV, Wi-Fi e muito mais, mas que não é visível aos olhos humanos. Nós precisamos compreender
que estamos em uma luta, estamos em uma guerra. Mas o que mais nós vemos? Por falta de conhecimento na palavra, porque quando vamos a João 15:7, o que diz? Vamos lá? João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Palavras de Jesus a mim e a você. Se permanecerem em mim, as minhas palavras em ti. O que se falta então? Em nós muitas vezes a palavra. Você conhece a palavra? Você se assenta? Você escuta, você lê, ou você só fica esperando do teu pastor? Ou você só fica esperando ele falando ali? O que você fica esperando? O que nós precisamos entender? Por falta de conhecimento na palavra do Senhor, nós temos medo do império das trevas. Nós temos medo. E é o que muitas vezes nós vivemos aí. O profeta, quando chegava numa cidade, ele era respeitado. O profeta de Deus, ela era reconhecido. Todos sabiam que ali tinha algo do Senhor. Hoje, respeitamos os falsos profetas que só falam bênçãos. E às vezes desprezamos. E quedamos bravos quando um profeta de Deus fala alguma exortação para nós. O que eu quero dizer com isso? Aqui, os conselheiros do rei disse. Aqui os conselheiros do rei disse: Senhor, o profeta Eliseu, que vê tudo aí. Não, Senhor, eu não vou falar nada. Não, Senhor. Ele já está dizendo tudo que o Senhor precisa. Então quem somos nós? E Eliseu estava dando direções ao rei. Olha, não vá por aqui, não vai por ali. Quantas vezes um profeta fala para você: não faça isso, se cuide, mude a sua postura, mude a sua atitude. E a gente fica brava, quem pensa ele que é? Ou quem pensa que ela é? Nós não aceitamos. E aí o diabo vem, nos derruba, faz uma série de coisas porque não escutamos o profeta verdadeiro de Deus. Mas se vem alguém dizendo: seja abençoado nisso, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, sendo usado pelo próprio capeta, nós acreditamos. Entende como nós hoje vivemos? Se somos exortados, não gostamos. Mas se escutamos uma série de mentiras, fazemos festa. E é nesse sentido porque não conhecemos a palavra. Não conhecemos a palavra. Não conhecemos. Lemos uma série de outras coisas. Mas a palavra deixamos para o pastor, somente para ele. Por isso que o império das trevas ganha espaço na minha vida e na tua, muitas vezes. Porque não sabemos e não conhecemos. Olha, o Senhor Jesus: se permanecer em mim e as minhas palavras em ti, se você conhecer a minha palavra, confiar nela, tudo o que pedires, receberás. O que se falta então? Ouvir a palavra de Deus.
debruçar sobre ela, conhecer sobre ela, para que na hora do problema você declarar a palavra. Eu já disse aqui, já cansei de ver demônio falar a palavra por meio da boca da pessoa endemoniada. Já disse aqui, já cansei de ver e ouvir demônios falando na boca das pessoas a própria palavra. Ou seja, eles conhecem de Gênesis a Apocalipse. E eu e você, conhece? Por isso que ele ganha muitas vezes e se torna um gigante na nossa vida. Porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Mas escute aí. Escuta aí. Quem é o Senhor Jesus para você? Ele é maior que o diabo? Ou o diabo tem sido maior que o Senhor? Por que toda hora a gente tem que ir lá nos YouTubers buscar Salmos 91? Por que nós mesmos não podemos declarar Salmos 91 sobre a nossa vida? É mais fácil buscar daquele que está no YouTuber do que nós declararmos. Porque nós mesmos sabemos as nossas debilidades e fraquezas. E eles estão ganhando uma fortuna, porque eu e você, muitas vezes, compartilhamos. Porque ele tem autoridade e eu não. Por isso que a equipe de conselheiros do rei disse, eu vou falar alguma coisa, rei? O profeta Eliseu está aí direcionando tudo e ele é ali com Deus de Israel. Eu vou ficar quieto. E naquela época era assim. Um profeta chegou na cidade, era sinal de alerta. Hoje nós estamos buscando os falsos profetas. Mas o verdadeiro profeta de Deus, que usa a boca dele para exortar, para trazer a mensagem verdadeira do Pai, nós desprezamos. Mentira ou verdade? Por isso, quando um profeta for usado por Deus para te orientar, para abrir os teus olhos, creia e confie. Porque muitas vezes estamos dando vazão e lugar para falsas profecias. E estamos sendo atacados pelo inferno. E aí nos amedrontamos, e aí ficamos com medos, porque estamos sem conhecimento na palavra de Deus. E assim esmorecemos, ficamos tristes, entristecidos. Por quê? Porque não sabemos e não conhecemos a palavra do Senhor. Muitas vezes. Por isso, Pai, neste devocional de hoje, abre os nossos olhos, porque muitos estão se levando pelas falsas profecias dos falsos profetas, que só dizem bênção, e o que é mentira. E aí tem derrubado a fé, desanimado e colocado Satanás e seu exército nos consumindo quanto à esperança. Pai, nos ajude a enxergarmos e entendermos que precisamos conhecer verdadeiramente a Tua palavra, porque somente ela nos fortalecerá neste tempo. Deus te abençoe.